Obrigado pela presença aqui no DCC, né, na UFMG, para vocês também. Tem um tempinho marcando aqui. Vou ter que ficar de costas para vocês de vez em quando, para vocês também, tá? Vou tentar circular aqui e falar com todo mundo. Bom, eu tenho um laser pointer aqui que não vai dar para pegar todo mundo aí, né? Eu vou descrevendo o que eu estiver apontando do lado que eu tiver, tá bom? A minha palestra ia ser amanhã, né? De última hora, a Nathalie me mandou uma mensagem, acho que ontem ou segunda-feira, não me lembro, perguntando se eu podia mudar para agora. E mudei algum pouquinho nas coisas da agenda, mas foi possível. E aí fico aqui bem agradecido de fazer a palestra de abertura, né? E como o tema do evento é a computação do futuro, eu acho que caiu bem a calhar aqui, porque eu vou falar de nanocomputação, e o título da palestra já era esse, né? Pensando nos sistemas computacionais do futuro. Eu não sei porque na programação tinha uma interrogação, não tem interrogação nenhuma, tá, gente? É uma certeza, nós vamos pensar mesmo, nós vamos ver como é que a computação vai ser no futuro. Só que aqui, o legal de eu começar, né, nesse evento, falando de computação do futuro, é que eu vou começar com a computação mais baixo nível que existe, tá? Eu vou lá embaixo, no nível mais baixo que tem, para a gente poder ver como é que os computadores vão ser no futuro e como é que isso vai impactar a computação de uma forma geral, tá? Mas antes da gente ir para a computação do futuro, eu acho que é super importante a gente dar um passeio pelo passado para entender por que a gente chegou aqui, tá? Bom, então vamos lá. Bom, tem que ficar uma certa distância aqui. Vamos começar falando um pouquinho sobre Richard Feynman. Não sei se todo mundo aí já ouviu falar. O Richard Feynman era um físico americano, faleceu já algumas décadas atrás. E ele fez uma palestra, ele meio que considerado o pai da nanociência e nanotecnologia, antes desse termo existir. E ele fez uma palestra muito famosa no encontro anual da Sociedade Americana de Física em 1959, onde ele queria falar das coisas pequenas, né? Vamos falar sobre o problema de manipular coisas pequenas. Por que nós não conseguimos manipular coisas pequenas? E aí tem uma coisa super famosa na palestra dele, que ele fez uma conta e falou assim, por que a gente não pode escrever os 24 volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete, né? A Enciclopédia Britânica era onde guardava as informações e as pesquisas naquela época, né? Então ele viu quantas páginas tinha, quantas letras tinha, quantos átomos tinha na cabeça de um alfinete e falou, olha, a gente tem espaço na cabeça do alfinete para escrever toda a Enciclopédia Britânica e sobra. E de certa forma é o que a gente tem hoje, né? A gente nem carrega mais pendrive, né? Já ficou no passado, porque a gente está com tudo na nuvem, mas quando a gente tem algum pendrive, alguma coisa, a gente carrega muita informação num pedaço muito pequeno. Ele também falou sobre computadores, né? Ele falou assim, olha, eu sei que os computadores são grandes, e na época dele eram grandes mesmo, a gente vai ver aqui, né? Que ocupam salas inteiras. Por que nós não podemos fazer os computadores menores, né? Temos espaços para fazer isso. Por que nós não conseguimos ainda? Lembrando, 1959. E aí ele fala assim, ó, vamos pensar no mundo muito pequeno. Pensando, por exemplo, em circuitos de 7 átomos. Guarda esse número, né? Eu até sublinhei ali, 7 átomos. Né? As coisas mudam radicalmente nesse tamanho, né? A física é completamente diferente, tá? E isso é extremamente importante no mundo que nós estamos vivendo hoje e na computação do futuro, tá? Como é que eram as máquinas lá na época do Richard Feynman? Bom, a gente vê que o ENIAC, que foi o primeiro computador eletrônico, funcionou de 47 a 55, então ele tinha acabado de ser desligado, e ele ocupava realmente uma sala inteira, um prédio inteiro, né, na Universidade da Pensilvânia. O primeiro transistor, né, que deu o prêmio Nobel para o Shockley, Bardeen e Hauser, foi inventado em 1956. Eles ganharam o prêmio Nobel em 56, o transistor é de 47, então assim, 3 anos antes. O primeiro circuito eletrônico era de 1958, o circuito integrado, né? Bem simples, de 1958, um ano antes dessa palestra do Feynman. E nessa época, o IBM vendia esse computador aqui, né? O IBM 305 Hamac, que era essa máquina gigantesca, esse aqui era o HD da máquina, né? E que era vendido só para órgãos do governo e bancos, que era quem tinha dinheiro para comprar um computador desse, que era extremamente lento, com pouca capacidade de memória, mas era o que tinha na época, né? Então, esses eram os computadores na época do Feynman, né?
E aí veio, um pouquinho depois do Feynman, na década de 60, vocês já devem ouvir falar, e isso está muito em voga hoje, né? A lei de Moore, né? O Gordon Moore, que era um dos cofundadores da Intel, ele fez uma previsão do número de transistores que ia aumentar nos chips, não para a vida inteira, mas na próxima década, de 1965 a 1975. Né? Ele falava que ia dobrar o número de transistores a cada ano, aquela coisa toda. E isso acabou virando uma lei econômica, né, que durou o período todo, né, até nos dias de hoje. A gente vê essa quantidade absurda de transistores nos processadores. Né? Então, de certa forma, isso só foi permitido graças à miniaturização dos transistores. Aquele transistor que a gente viu no slide anterior, né, de 1947, que tinha um tamanho de centímetros, né, ele passou a ficar em tamanhos micrométricos, cada vez mais micrométricos, chegaram na escala nanométrica, e aí a gente foi tendo a capacidade de aumentar a densidade de transistores nos dispositivos ao longo dos anos. Então, de certa forma, aquela provocação do Feynman, né, em 1959, se tornou realidade. Né? Infelizmente, o Feynman não conseguiu ver isso tudo, porque ele faleceu em 1988. Então, ele faleceu, a gente estava ali naquela barrinha vermelha ali. Então, a gente estava no começo dessa grande revolução computacional em termos de questões de hardware, né? Para que dava o poder computacional para a gente poder criar aplicações super sofisticadas. Uma outra maneira da gente ver a lei de Moore, que eu falei que ela aconteceu por causa da miniaturização dos transistores, é a gente olhar esse gráfico ao contrário aqui. Esse gráfico mostra o tamanho dos transistores, né, ao longo dos anos. E os transistores, eles chegaram à barreira ali do mundo nanométrico, né, abaixo de 100 nanômetros, no início desse milênio, 2000 e pouquinho. E alguém de vocês aí tem uma ideia de quantos átomos de silício eu tenho numa linha reta em 100 nanômetros, num cristal de silício? Vocês têm alguma ideia? Assim, se tenho 1, 2, milhares, milhões, 10 elevado a quantos átomos de silício eu tenho numa linha reta de 100 nanômetros? Bom, para a gente não perder muito tempo, a gente tem 350 átomos, tá? Que é bastante. A gente tem o cristal a gente trabalha com ele, faz as dopagens e tudo mais, faz as conexões, a gente tem o transistor funcionando. A gente não quer, a gente continua ao longo do tempo querendo diminuir o tamanho dos transistores, e a gente tem feito isso, né? Então os transistores vêm diminuindo ao longo do tempo. Se a gente chega ali no tamanho de 10 nanômetros, a gente tem 35 átomos, né? E se a gente chega num transistor de 1 nanômetro, a gente tem 3 átomos, né? Lembra do Feynman? Circuitos de 7 átomos. Né? 3 átomos, gente, não é um cristal mais, esquece. Não é mais o transistor de silício que a gente está acostumado. 3 átomos é um aglomerado de átomos de silício. E não vai funcionar da mesma forma. Os efeitos quânticos ali são completamente diferentes. Tá? Então, a gente está diminuindo o tamanho dos transistores, a gente está chegando nessa escala, né? Passando para o próximo slide aqui, lembrando ali dos 7 átomos do Feynman, né? Se a gente vê as notícias, né? Notícias aqui de 2025, 2024, né? Todo mundo, TSMC, IBM, Samsung, Intel, todo mundo divulgando os transistores de 3 nanômetros, 2 nanômetros, 1.8 nanômetros. Né? Eles começam agora vocês vão começar a ver o nome, antigamente vocês diziam, tecnologia 7 nanômetros, 14 nanômetros. Agora a gente começa a ver tecnologia assim, ó, 18A porque eles começaram a usar o angstrom em vez do nanômetro, que é um angstrom é o 10 a menos 10, enquanto nanômetro é o 10 a menos 9. Né? Então, 18 angstrom seria 1.8 nanômetros. Né? É óbvio que a gente sabe que no tamanho real desses dispositivos é maior do que isso. Tá? Aqui tem um monte de marketing envolvido. Né? É óbvio que você vai gerar uma nova geração de transistores, como tecnologia aprimorada, você tem que falar que ele é melhor, que ele é menor. Né? Mas às vezes ele não é tão menor assim, ele é um pouquinho menor. Tá? Então tem um tanto de marketing aqui. Tomem cuidado com isso. Lembre que 7 átomos, 3 átomos, não dá para fazer o transistor. Tá? A gente precisa de um pouco mais do que isso. E isso, na verdade, também é uma medida do tamanho do canal, por onde passam os elétrons. Não é o transistor inteiro. Então o transistor, na verdade, tem um tamanho bem maior do que esse. Tá? Mas, de certa forma, o que está acontecendo é que chegamos num limite. Ou estamos muito próximo desse limite. Daqui a pouco a gente não vai conseguir fazer transistor menor. Não tem jeito de eu fazer transistor subatômico. Não tem jeito de eu fazer um transistor que é menor do que um átomo. Então, assim, eu estou no limite. Nós estamos
no limite. E nós sabemos, né, é a razão de todos estarem aqui, que a computação explodiu. A quantidade de poder computacional que nós temos hoje é gigantesca. E a gente quer mais, porque as aplicações que nós vamos desenvolvendo, que nós vamos produzindo, elas demandam muito poder computacional. Então a gente está num ponto de gargalo que a gente precisa resolver. Igual há alguns anos atrás, a gente teve esse ponto de gargalo nas arquiteturas de computadores, quando os transistores convencionais, os processadores sequenciais, né, escalares, pararam de melhorar a frequência. E aí a gente teve que partir para processadores multicores, né, que para a turma, para vocês novos aqui, é uma coisa natural, parece que todos os processadores foram multicore sempre, mas não era verdade. Há 20 anos atrás que essa coisa começou a explodir. Né, os processadores tinham um core só e cada geração a frequência era mais rápida. Então fazia com que o dispositivo fosse melhor. Isso parou de acontecer, a gente teve que mudar. Então agora a gente vai ter que mudar de novo, né, só que de uma maneira um pouco mais radical. Bom, todo mundo que vem trabalhar com computação, todos vocês que são interessados em computação, vêm porque vocês foram atraídos, de certa forma, por alguma aplicação computacional. Né? Bom, eu quero fazer computação, obviamente vocês gostam de exatas, né, matemática e assim por diante, e eu quero saber como é que faz um jogo, como é que desenvolve jogo, como é que desenvolve um aplicativo, como é que desenvolve uma rede social, como é que eu trabalho com inteligência artificial, como é que eu uso ciência de dados para desvendar conhecimentos que não estão ali tão visíveis, né? Então todo mundo é atraído por uma aplicação. Só que a gente esquece, felizmente a gente esquece, tá, gente? Isso é a grande vantagem da computação. A computação abstraiu tanto, né? Os primeiros computadores lá na década de 1940, 1950, eles eram construídos para tudo. A aplicação demandava a construção do hardware, então você tinha que criar o hardware para fazer a aplicação. Hoje não, hoje vocês programam numa linguagem de super alto nível. A gente está chegando no nível, né, com as inteligências artificiais aí, de falar para Alexa ou para qualquer outro dispositivo desse, na hora que você for tomar café, ó, faz um programa para mim que faz isso, você vai tomar café, vai voltar, o programa está lá pronto, né? Óbvio que a gente sabe que hoje tem um monte de erro ainda, né? Mas a gente está chegando nesse nível. O desenvolvimento de programa está virando um negócio banal, né? A gente tem que lembrar que, para que tudo isso ocorra, para que os programas, para que as aplicações que vocês fazem, eles ocorram de verdade, algo físico precisa estar acontecendo. O computador está parecendo, mas não é, a lâmpada do Aladim lá, né, que você esfrega, faz um desejo e as coisas acontecem. Parece que é assim, né, porque a gente abstraiu muito as coisas, mas não é. A gente tem uma física por trás disso tudo. E tem um gap muito grande, felizmente, né, que você não precisa preocupar com a física mais. Mas como eu mostrei nos slides anteriores, nós estamos chegando num ponto de gargalo. E a gente vai ter que começar a preocupar com essa física para poder ter computadores melhores para fazer as aplicações que a gente quer. Então eu fiz aqui uma distribuição dos níveis de abstração focado mais na parte de baixo do hardware. Como eu falei, a gente vai falar do futuro da computação no baixíssimo nível aqui. Então a gente tem a física lá embaixo, depois eu tenho material, dispositivos, representação de dados, arquitetura, e em cima vem todos os outros níveis de software. Tá? A gente tem um monte de outros níveis de software ali em cima, para chegar na aplicação que a gente quer. E aí vamos falar do computador de hoje. Como é o nosso computador hoje? Né? Como é que é o computador de vocês? Né? Pensando lá na perspectiva do hardware. O computador convencional que a gente tem, o que ele faz de física para poder executar, para poder funcionar? Ele controla a corrente elétrica, carga elétrica. É isso que o computador faz. Passa corrente elétrica, não passa corrente elétrica. Tá? Como é que ele faz isso? Ele faz isso usando um material que todo mundo já ouviu falar, né? Que é o silício, que é um material semicondutor que propicia esse controle. Criando dispositivos que são os transistores CMOS. Tem os transistores lá, quem estudou, né, um pouquinho lá de sistemas digitais, transistores tipo P, transistores tipo N, eu juntando os dois, faço lógica complementar e abstraio, começo a fazer representações de dados. E a representação de dados que a gente usa hoje é a representação de dados digital. Né? Aí a gente usa toda aquela matemática booleana para fazer a lógica que a gente quer criar. Né? Em cima do quê? De arquitetura von Neumann, que ainda está em vigor,
e multicore, como eu disse, nas últimas 2 décadas principalmente. Né? Então a gente tem essas 2 arquiteturas. Esse é o cenário da computação atual. É assim que os computadores são. Né? Existem computadores diferentes, com arquiteturas diferentes, fazendo coisas diferentes, mais especializados, mais genéricos, mas é assim que os computadores funcionam, tá? Baseado nessa tecnologia. O que a gente quer fazer? Lembra que eu falei que a gente está no gargalo? A gente vai ter que, de certa forma, redefinir esses níveis de abstração aqui embaixo. Tá? Eu quero redefinir esses níveis de abstração do hardware. Para quê? Para poder criar novas aplicações. Porque a gente demanda, o que a gente quer é nova aplicação, aplicação que faça mais coisas, coisas que façam de maneira mais eficiente, mais rápida, menos consumo energético e assim por diante. Então o que a gente vai discutir aqui, agora nos próximos minutos, é quais são alternativas que eu posso utilizar para fazer uma nova nível de abstração de hardware para criar computadores do futuro. Esse é o grande objetivo, né? Para que lá no futuro eu tenha novas aplicações. Até aplicações que nós ainda não imaginamos, porque os computadores de hoje não nos permitem fazer, mas computadores diferentes permitirão. Perfeito? E eu não estou dizendo aqui que nós vamos jogar o silício fora, não vamos usar mais transistor, não é nada disso. O silício está aí, é a coisa mais sensacional que o ser humano já trabalhou na vida, né? Para chegar nesse nível que a computação é, funcionando com bilhões de transistores no chip que não falha, funciona. Né? Seu computador não funciona de maneira intermitente, ele funciona, perfeito? Então, essa é uma tecnologia que a gente já tem, que a gente já ganhou. O que a gente vai fazer é agregar. Tá? A gente sabe que o silício está chegando no limite, a gente precisa mais. Né? A gente pode chamar até de more than Moore, né? Até ir além, beyond Moore e more than Moore. E trazer mais coisas, mais funcionalidades com novos tipos de computação. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, antes de mostrar isso, deixo aqui duas referências para vocês bem legal. Esse artigo aqui é um artigo já até mais antigo, né, de 2017, janeiro de 2017, As Leis Exponenciais do Crescimento de Computação, né, que mostra o crescimento da lei de Moore, crescimento do número de usuários, crescimento do desenvolvimento de sistemas e assim por diante. Tá? Para quem gosta de computação, é um prato cheio ler e pensar, né, apesar dele já estar quase uma década, mas ele ainda consegue nos fazer pensar muito. E outra é esse conjunto de special issues que teve aqui no Proceedings do I3E, que é Non-Silicon, Non-von Neumann Computing, que vai bem na linha do que a gente está pensando aqui hoje. Tá? Então ali traz um monte de soluções, foram 2 versões que saíram. Quais são as alternativas? Eu vou mostrar para vocês aqui 4 alternativas. Né? Muitas delas a gente trabalha lá no Nanocomp, no nosso laboratório aqui no DCC, que é o Laboratório de Nanotecnologia Computacional e Nanocomputação. O que a gente está falando aqui hoje é nanocomputação, nanotecnologia computacional, eu deixei para outro dia, tá? Que aí já são aplicações mais do dia a dia mesmo, voltada para a nanociência e nanotecnologia. Mas a gente vai falar de carga elétrica, continuar com a carga elétrica e resistência, que é o que os computadores fazem hoje, mas de uma maneira diferente. A gente vai falar da exploração de acoplamento e spin, tá? Que vocês vão entender daqui a pouco o que é. A gente vai falar sobre fotônica, em vez de eletrônica, fotônica. E a gente vai falar também sobre molécula. Será que eu posso usar molécula DNA para fazer computação? Então, essas são as ideias, tá bom? Bom, vamos por partes, né? Vamos destrinchar cada uma delas, mostrar exemplos de coisas na fronteira do conhecimento e coisas que a gente trabalha no laboratório, tá? Então, vamos começar aqui com a carga elétrica e resistência. Vamos começar com materiais 2D. Esse aqui é o grande próximo salto da indústria. A indústria já está nisso. Tá? Então, os próximos transistores que vocês vão ver, TSMC e qualquer outra empresa que está desenvolvendo transistores, né, eles vão usar materiais 2D, que não só silício. Tá? Pode ser grafeno, pode ser um monte de outros materiais 2D que estão surgindo. Materiais 2D são fantásticos, porque eles têm propriedades maravilhosas. Muitos deles com propriedades eletrônicas fantásticas. Né? Então, para vocês terem uma ideia, esse grupo da China aqui publicou esse artigo agora, em junho de 2025, na Nature Materials, onde eles mostram o primeiro transistor, né, de Gate-All-Around, né, que é um transistor de
de material 2D, com esse material 2D aqui completamente diferente, um material 2D que não existia há pouquíssimos anos atrás. Um material 2D sintetizado recentemente, com propriedades eletrônicas fantásticas, semicondutor, e que propiciou o desenvolvimento desse transistor, que tem diversas vantagens comparado com o transistor puramente silício. Tá? Tem silício ali? Tem, mas o importante é misturar o silício com esse material 2D. Tá? Outra coisa importante, grafeno rotacionado, por exemplo, uma pesquisa feita aqui na UFMG, né, do grupo do professorado Jório lá na física, mostrou que, por exemplo, 2 folhas de grafeno rotacionadas, eles geram uma propriedade que cria materiais supercondutores, que também é ótimo para fazer um monte de outras aplicações que não só lógicas. Tá? Outras coisas interessantes aqui, nanotubos de carbono. Né? Nanotubos de carbono é legal porque eles podem ser condutores ou metálicos, dependendo da maneira como, do diâmetro dele, da maneira como se enrola. Eles têm transporte balístico. O que é o transporte balístico? Rapidamente, né? Num cristal de silício, você tem uma diferença de potencial, né? Você coloca elétron aqui, quer que o elétron vai para lá. Só que você está fazendo os elétrons andarem no meio de um monte de outros elétrons e núcleos, né? De átomos de silício. E, enquanto esse elétron está indo para lá, ele vai sentindo a presença dos outros átomos, então ele vai andando meio como um bêbado, né? Ele vai e volta, cambaleia e tal, até chegar lá. Num material tipo nanotubo ou material 2D, você não tem um cristal propriamente dito, você tem o orbital que está por fora do material. Então você faz uma diferença de potencial, os elétrons fluem por esse orbital sem sentir a presença dos núcleos. Então eles vão direto. Por isso que chama de transporte balístico, é como se fosse um lançamento de um míssil, né? Balístico. Você manda, ele vai. Ele não vai voltar, fazer volta até chegar lá, ele vai de uma vez. Isso propicia velocidade e baixo consumo de energia. Tá? Permite o desenvolvimento de computação flexível, mas a gente ainda tem um problema que ainda é, de certa forma, fácil de contornar no futuro, mas que a gente ainda tem um problema ainda de sintetizar e processar. Mas olha como é que a gente avançou. Em 2013, o grupo aqui do professor Mitra, lá de Stanford, eles sintetizaram lá no laboratório, o primeiro processador inteiramente com transistores de nanotubo de carbono. Tá? Mostraram o transistor funcionando, e esse transistor tinha 178 transistores apenas, bem pequenininho. Né? Todos do tipo P, porque não tinha jeito ainda de fazer transistores de nanotubo de carbono do tipo N. Em 2019, apenas 6 anos depois, um outro grupo de uma outra universidade criou um outro processador inteiramente com transistores de nanotubo de carbono, já com 14 mil transistores, CMOS, então tinha transistores tipo P, tipo N, e fizeram uma implementação simples de um RISC-V de 16 bits, de um processador de uma arquitetura RISC-V, uma arquitetura aberta, né, de 16 bits. E funciona. Reprodutível, funcionando. Então, não se assustem se em breve vocês começarem a receber transistores, né? Vocês começarem a comprar transistores aí de nanotubo. Às vezes vocês vão comprar sem saber, né? Que a gente às vezes nem percebe esses grandes pulos. Outra possibilidade de controlar a carga, mas de uma maneira diferente, um pouquinho diferente, é usar os memristores, né? Memristores são um dispositivo que foi proposto há alguns anos atrás e descoberto mais recentemente, mas não tão recente assim, que ele, na verdade, você consegue mudar a resistência dele e ele mantém a memória de resistência. E com isso você pode chavear completamente da arquitetura de von Neumann, porque ele é um dispositivo que ele tem a capacidade de fazer tanto a lógica quanto o armazenamento dele. E aí você sai daquela arquitetura de von Neumann que você tem processador, memória, e tem que ficar fazendo os dois conversarem, e coloca tudo junto de uma vez só. Né? Então, isso aqui é uma grande possibilidade. O professor Gilberto, que é o colega aqui do departamento, né, e colega lá do laboratório também, trabalha muito com esses memristores. Ele estava na HP quando esses memristores surgiram pela primeira vez, lá na HP. Né, então, ele trabalhou muito com isso. Então, ele tem sido muito usado para fazer conexões sinápticas, né, pensando em redes neurais, spike neural networks, que são bem mais energeticamente favoráveis, né, e que muda toda a maneira de arquitetura de fazer processamento. Tá bom? Bom, então, passei aqui pela primeira alternativa. Temos tempo, estou aqui controlando o tempo aqui. Vamos para a segunda delas, acoplamento e spin. Aqui eu já dou uma mudança radical. Tá?
que eu vou trabalhar com acoplamento e spin? Bom, a ideia de trabalhar com acoplamento é que eu ainda vou explorar as propriedades eletrônicas do material, mas eu não vou usar mais corrente elétrica. Então você vai pensar num computador que não precisa mais controlar o fluxo de corrente elétrica. Então não tem transistor mais, é transistorless, né? Como é que eu faço? Bom, vou mostrar essa ideia. Essa ideia surgiu no início da década de 1990, um professor chamado Craig Lench, na Universidade de Notre Dame, lá nos Estados Unidos. E ele, por não ter essa questão da corrente elétrica, eu consigo fazer em escala muito pequena e baixíssima energia, tá? Só que fabricá-lo ainda era um problema, tá? Qual que é a ideia? Essa imagem que vocês estão vendo aí em cima, à direita, era a imagem original da ideia do professor Craig Lench, lá em 1990. Uma animaçãozinha que eu fiz aqui para vocês entenderem é o seguinte: cada quadradinho desse é o que nós chamamos de uma célula de QCA. Tá? QCA é Quantum Dot Cellular Automata, tá? QCA, Quantum Dot Cellular Automata. É um autômato celular formado por pontos quânticos. Então, essa célulazinha, um quadrado desses, tem 4 pontinhos que vocês estão vendo aí, né? 4 bolinhas. Cada bolinha dessa é um ponto quântico, que é uma posição onde o elétron pode ou não estar posicionado. Imagine que dentro dessa caixinha eu tenho 2 elétrons livres. Como vocês estudaram, né, por isso que é bom a abstração, né, mas vocês lembram, quando vocês estudaram lá na física, lá no ensino médio, vocês lembram que elétron com elétron se repelem, né? Eles não gostam de ficar pertinho, não. Então, o objetivo deles é ficar em diagonais opostas. Então, se a gente pensar nesse dispositivo ali, a gente pode dizer que onde está o pontinho preto é onde tem o elétron, onde está o pontinho branco é onde não tem o elétron. Então, eu tenho 2 possibilidades, conforme lá no canto direito, lá em cima, lá, do professor Craig Lench. Eu tenho a polarização +1, polarização -1, que me traz bit 0, bit 1. E aí eu começo a fazer lógica booleana com isso. E o que é legal é o seguinte: apesar dos elétrons estarem presos dentro dessa célula QCA e não saem de lá, mas a polarização de uma célula, dos elétrons em uma célula, influencia a polarização dos elétrons na célula seguinte. E por isso que eu tenho um autômato celular. Então, se eu coloco um fio do lado do outro, do jeito que está aqui, todos eles tendem a ter a mesma polarização. Então, eu tenho um fio. Se eu coloco em diagonal, eu inverto. Eu tenho um NOT. Se eu coloco numa configuração... Essa coisinha aqui está difícil para passar, hein? Pronto, aqui. Se eu coloco nessa configuraçãozinha de tipo cruz, onde eu tenho 3 entradas, isso aqui é uma porta que não existia na lógica convencional, né? Não existia com transistores de silício, que é a porta da maioria, né? Como o próprio nome diz, a saída é a maioria das entradas. Eu tenho um número ímpar de entradas, 3. Se eu tenho 3 entradas, o que eu tenho na saída, eu tenho uma entrada que é 1, outra entrada que é 1, a entrada 1 e a 3, e a entrada 2 é 0. A célula do meio, ela vai querer ficar com a configuração da maioria das entradas, para minimizar a repulsão coulombiana dos elétrons. Tá? Feito isso, ela passa para a saída. Se eu fixo essa célula 2 aqui do jeito que está, sempre em 0, e uso só a entrada 1 e a entrada 3, eu tenho uma porta lógica AND. Se eu mudo a porta 2 aqui, ó, e deixo ela fixa sempre em 1, eu tenho uma porta lógica OR. Então, se eu tenho OR, tenho AND, tenho inversor, tenho fio, eu faço o que eu quiser. Aí vira Turing Complete, eu posso fazer o que eu quiser. Tá? Faço a lógica que eu quiser. E a gente trabalhou, e foi com isso aqui que eu comecei a trabalhar lá no meu mestrado. Né? Quando eu comecei a trabalhar com computação e nanotecnologia. E aí a gente fez um monte de trabalho. Né? Esse aqui é um trabalho de um aluno de mestrado daqui, de tempos atrás, o Caio. A gente começou a trabalhar com toda a lógica, controle, como é que o fluxo funciona. Né? Então tem um monte de coisa legal para poder fazer. Só que QCA, como eu disse, ele é muito difícil de ser fabricado. E aí começaram a aparecer alternativas. Uma primeira alternativa, que seria, ele surgiu como QCA magnético, depois ele ganhou um nome próprio e virou Nanomagnetic Logic, ou lógica nanomagnética. Né? Isso aqui é uma imagem real de microscopia de um dispositivo feito. Agora, em vez de eu usar aqueles pontos quânticos, eu uso um material magnético
E esse material magnético tem uma propriedade muito legal, como a gente está vendo aqui. Ó. É um bastão na escala nanométrica, né? Tem que estar na escala nanométrica para você ter É porque, na verdade, os elétrons tem um spin. Né? No material magnético, quando você faz ele muito pequeno, você tem um monodomínio. Todos os elétrons ficam com o mesmo spin. E no material que é alongado, esse é chamado de eixo fácil, que é o de menor energia, todos os elétrons ficam apontados para o eixo mais longo. Então ele fica apontado todos para cima ou todos para baixo. De novo, eu posso fazer bit 1, bit 0. E aí começo a brincar com isso. Se eu coloco um em cima do outro, eles ficam iguais. Se eu coloco um do lado do outro, eles ficam invertidos, como está aqui. Esse gráfico está mostrando que quando eles estão com a mesma magnetização do lado do outro, a energia é maior. Quando eles estão com magnetizações diferentes, a energia é menor. Então, o que o pessoal lá da Universidade de Notre Dame também mostrou nesses artigos aqui, ó, e nesse dispositivo construído, né, a gente vê a escala aqui, ó, 200 nanômetros, então um carinha desse aqui tem mais ou menos 50 nanômetros de lado. Eles construíram aqui um somador completo, né, para mostrar a funcionalidade desse dispositivo. A gente vem trabalhando com isso há muito tempo, a gente desenvolveu um simulador, né? A gente tem aí o nosso próprio simulador, que é o NML Sim, tem um aluno de doutorado trabalhando com isso agora, a gente está fazendo toda a parte de automatização, a gente faz a descrição lá do dispositivo em Verilog e sai toda a síntese física do dispositivo na simulação, a gente tem todo o simulador funcionando, usando todas as equações físicas, né, de Landau, Lifshitz, Gilbert e assim por diante. Bom, aí a gente chegou no Ultimate Electronic Device. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é a coisa menor possível de se fazer com a eletrônica. E continua nessa linha de um filho de QCA. Quem fez isso? Esse professor aqui da Universidade de Alberta, professor Robert Voelkel. Ano passado a gente teve uma sessão especial sobre Field Coupled Nanocomputing no Congresso da I3E de Nanotecnologia, na Espanha. E aí foi organizado pelo professor Robert Ville e o Marcel Walter, lá da Universidade Tecnológica de Munique. Estava o professor Konrad Volos, da UBC, Maria Grazia Graciliano, do Politécnico de Turino, o professor Robert Voelkel, lá da Universidade de Alberta, no Canadá, e eu. Então, cada um fez uma apresentação, e o que o Voelkel fez, e a gente está trabalhando muito nisso agora, em cooperação, todo mundo junto, né, é algo fantástico. Né? É a menor coisa que você pode fazer em eletrônica possível. Depois vocês procuram pelo nome dele, Robert Voelkel, tem até um TED Talk dele que é fantástico, vou pegar um videozinho ali e vou mostrar para vocês. Mas qual que é a ideia? Você tem um substrato de silício com hidrogênio em cima, em todas as átomos de silício ali em cima. Cada átomo de silício tem um hidrogênio ali, é um substrato de silício hidrogenado. Ele vem com um microscópio de ponta de prova, que não vai ao caso aqui eu explicar direitinho o que é, mas é um microscópio que chega aqui e ele consegue dissolver um átomo desse de silício. Ele tira um átomo de hidrogênio. Ele tira um átomo de hidrogênio. E na hora que você tira um átomo de hidrogênio, tinha uma ligação eletrônica ali, né? Uma ligação química ali daquele átomo de hidrogênio com o átomo de silício. E aí cria um dangling bond, né? Uma vacância de ligação ali. E isso vira um ponto quântico. Igual está mostrando aqui na imagem de microscopia eletrônica. E aqui vira aquele lugar onde o elétron pode ou não estar posicionado. Né? Eles têm até uma startup que eles criaram com isso agora. Então, assim, se você olha o substrato de silício e olha ele por cima, cada pontinho cinza desse é um átomo de silício onde tem um hidrogênio que eu posso tirar ou não. Tá? E ali aquele que está marcadinho ali de azul é o que eu estou considerando que eu tirei o hidrogênio dali. E aí ele fez uma coisa fantástica que foi o seguinte, nessa imagem de baixo aqui, ó, se a gente olha aqui, a gente tem 3 dangling bonds. Tá? Onde está preto tem o elétron, onde está claro não tem o elétron. Tá? Vou mostrar para a turma daqui para vocês não ficarem perdidos. Aonde está pretinho tem o elétron, onde não está pretinho tem o elétron. Ele faz o que a gente chama de dipair, é um par de dangling bonds, e o elétron fica em um só dos dois, igual lá no QCA. Ele fica só em um dos dois. Se eu chego com uma coisa aqui do lado, o elétron pula para lá. Se eu chego com um elétron aqui perturbando, o elétron pula para lá. Se eu chego com uma coisa perturbando do lado de cá, o elétron pula para cá. E aí, gente, ele fez uma animação que é fantástica, que é esse videozinho aqui, ó. Cada buraquinho desse é um dangling bond, só tem um elétron, então o elétron fica um e outro. Se eu chego com um perturbador, eu consigo controlar, ó. 1 ou 0. 1 ou 0. Igual lá em QCA, eu coloco numa linha, e aí eu faço um fio, né?
Se eu coloco duas linhas e combino elas, eu tenho uma porta OU. Ó, liguei um, resultado é 1. Tirei os dois, é 0. Liguei um, é 1. Liguei os dois, é 1. Tirei os dois, é 0. E daí, gente, de novo, igual o QCA, eu começo a brincar e começo a fazer coisas. Né? E aí o que a gente tem feito? Bom, essa imagem da esquerda em cima, essas duas imagens da esquerda em cima, são portas lógicas construídas por eles no laboratório, de verdade. Tem que ser em ultra alto vácuo, baixíssima temperatura, 3 Kelvin, por aí vai. Super difícil de fabricar, mas eles têm o conhecimento. Né? E aqui embaixo, o simulador, chama SciCAD, desenvolvido pelo pessoal lá de British Columbia, lá no Canadá, né? O professor Conrad Wallace. E a gente, tem até algum trabalho que a gente fez recentemente com eles, que combinando lá a turma toda, né? O pessoal lá do Canadá, o pessoal de Munique, a gente aqui, colegas de Viçosa, a gente começou a construir e propor um monte de portas lógicas diferentes. Então a gente tem trabalhado muito nisso aqui, a gente tem uma colaboração muito grande, principalmente com o pessoal lá de Munique, desenvolvendo isso aqui. Bom, para a gente poder mostrar aos outros um pouco mais rápido, outra possibilidade. Eu estava trabalhando com os elétrons, seja em carga elétrica ou com o acoplamento. Né? Agora eu vou mudar completamente. Eu vou, em vez de usar elétron, eu vou usar fótons, que é a luz. Eu vou controlar a luz para fazer computação. Por que fotônica é algo interessante? Porque é rápido, porque tem baixa energia. A gente já usa fotônica para fazer o quê? Transmissão. Toda a nossa internet é transmitida por fibra ótica. Fótons. Né? Da mesma jeito que o pessoal agora começa a falar, eu tenho logic in memory, né? Colocar a lógica com memória junto. Por que eu não posso fazer um logic in communication? Imagina que no fio de fibra ótica eu coloco um dispositivo que faz processamento lá dentro. Eu diminuo a quantidade de pacotes, por exemplo, que eu posso estar transmitindo. Eu posso ir filtrando ali dentro. Né? Só que os dispositivos são grandes, infelizmente. Tá? Tem alguns trabalhos na literatura, bem interessante. Muita gente está tentando fazer, né, inclusive no INCT que a gente está trabalhando, fazer dispositivos de machine learning, obviamente, né, com ótica, porque o consumo energético é muito menor e a velocidade é alta. Então a gente ganha aí na questão energética. A gente pode fazer memória, um monte de coisa. O que a gente trabalha muito aqui no laboratório, em cooperação com professores do departamento de física e com professores do departamento de engenharia eletrônica, é um dispositivo que chama cristal fotônico, tá? Que é o dispositivo, na verdade não é o dispositivo, é a estrutura que de certa forma dá cor à asa do pavão, que dá cor às penas do pavão, à asa da borboleta, besouros, até alguns camaleões usam isso. Né? Na verdade, o que acontece, qual que é a tinta que o pavão colocou na pena dele? Ele não colocou tinta nenhuma, na verdade é uma estrutura física que a luz que não é permitida passar por ali é refletida e bate nos nossos sensores, nos nossos olhos, e a gente vê aquela cor. Como é que isso funciona? Como é que a gente faz isso no laboratório? A gente tem aqui um dispositivo que pode ser, por exemplo, um substrato de silício, que a gente está vendo no canto esquerdo lá em cima, ó, e aquelas coisinhas pretas são buraquinhos de ar. Então eu tenho silício e ar. Então eu tenho dois materiais com constante de elétrica diferente. E ao fazer isso, eu crio um diagrama de bandas fotônica, de energias permitidas. Tá? E quando eu tenho essa estrutura periódica, eu crio um gap. Muitos materiais criam um gap de energia. Gap é energia não permitida. Isso acontece lá no silício, aos montes, tá? Nos semicondutores, aos montes. E aí, se eu pego, que é o que acontece lá no pavão, se eu pego a cor respectiva, aquele amarelo ali que está dentro do gap, e eu jogo no cristal, o que vai acontecer é que ele vai bater no cristal e vai ser refletido. Não vai passar pelo cristal. Mas aí eu consigo fazer defeitos no cristais, crio o que a gente chama de guias de onda, que eu tirando, em vez de colocar os buraquinhos ali, eu não passo o buraco, a luz consegue passar por aquele caminho. Então eu crio um guia por onde a onda de fótons vai conseguir passar. Tá? E aí se eu combino dois caminhos, vocês lembram lá da aula de física de novo no ensino médio? Lembra das junções construtivas e junções destrutivas nas aulas de ótica? Eu faço isso, eu exploro. Se eu mantenho a fase, eu tenho uma junção construtiva. Se eu coloco uma fase com a diferença de π, eu gero uma função destrutiva e mato a onda. E eu começo a fazer isso para fazer lógica, para fazer dispositivo lógico.
Um aluno de doutorado nosso, que já formou, era um colombiano, que veio na primeira escola de verão, lá em 2012, que foi o embrião dessa DCC, o Wiki aqui, né? Ele fez esse dispositivo aqui, a gente usava material, a gente usou não silício, mas a gente usou semicondutores 3,5, né, acendedor de galho alumínio e assim por diante, não vou entrar em detalhe aqui. E a gente criou o equivalente ao transistor C, e o transistor tipo C e tipo P, tipo N e tipo P, perdão. A gente fez o switch tipo P e o switch tipo N, tipo criando uma lógica de switches complementares. E com isso a gente começou a conseguir fazer cascateamento de dispositivos e começou a construir circuitos lógicos do jeito que a gente queria. Então a gente fez aqui, por exemplo, um somador, a gente fez ali uma porta NAND, né, combinando os dois, e assim por diante. Para chegar no fim, a última possibilidade é trabalhar com moléculas. Né? Será que eu posso usar moléculas como um substrato para fazer computação? A ideia é que sim. Né? Então a gente vê um monte de trabalho aí na literatura, né, usando supramoléculas. Né? Supramoléculas são moléculas que a gente pode construir, controlar, e aí eu fazendo as reações, controlando as reações, as interações dessas moléculas, eu consigo fazer lógica, como está mostrando ali nesse dispositivo. Uma coisa que é super legal, e hoje, de certa forma, até barato, é usar DNA. Porque DNA é uma molécula estável, conhecida, mas eu não estou falando DNA meu, seu, de um outro animal qualquer não, tá? Eu estou falando de um DNA sintético. Tem aqueles mesmos aminoácidos, aquelas mesmas coisas, mas é uma fita de DNA pequenininha que eu crio, eu projeto do jeito que eu quero. Se eu projeto do jeito que eu quero, eu controlo a reação que ela vai ter. E isso, gente, você encomenda, o que está mostrando essa imagem de baixo aqui no canto esquerdo, é que eu encomendo na internet. Eu falo assim, eu quero um DNA com tal funcionalidade. Uma empresa faz, te entrega. Aqui no Brasil faz isso, não precisa nem lá fora não, tá? E aí, por exemplo, a Microsoft tem um projeto de pesquisa, né? Aí, por exemplo, ele está fazendo ali uma porta AND. Eu tenho uma entrada A e uma entrada B, e tem um gate, que é aquele chamando de join. Eu só vou ter a saída C quando A e B forem presentes, né? Então, o que acontece é que as fitas de DNA A vai combinar com o join, e aí vai abrir espaço para que a fita B possa combinar também. E aí sai a fita C. E aí, para saber, por exemplo, se o resultado foi positivo ou negativo, eu posso fazer com que essa fita C produza uma proteína luminescente. E aí, acendeu a luz, né? Acendeu o LED lá do minha plaquinha, funcionou. Né? Não é assim que a gente testa muitas vezes as coisas? Né? Então, a gente pode fazer isso. E aí, a gente começou a explorar isso no laboratório, há um tempo atrás. A gente criou o nosso próprio simulador, baseado na linguagem R, né? Para fazer toda aquela rede de reações químicas, aquelas equações diferenciais todas, a gente chamou de DNA-R. E a gente começou a criar dispositivos digitais. Tem um monte deles aí na literatura, mais alguns nossos. E aí a gente começou, e a gente trabalha com a concentração das espécies, das moléculas. E a gente começou a perceber que, ó, peraí, o digital talvez aqui não é o caminho correto, né? Porque a gente vem com essa ideia da lógica booleana, do transistor fazendo passa corrente, não passa corrente, e a gente começou a migrar para dispositivos analógicos. Pronto, aqui. E aí tem uma aluna de doutorado trabalhando com computação analógica, baseada nesses DNAs. Um aluno de doutorado, que é professor lá na Federal do Mato Grosso do Sul, fez todo um algoritmo de aprendizado não supervisionado, né, com essas redes de reações químicas com DNA. Né, então a gente começou a fazer um monte de coisa, legal. E aí, inspirado num trabalho mais recente, esse aqui é um trabalho de um grupo da Coreia do Sul, na CS Nano, né? A CS Nano é uma revista muito top. Eles fizeram algo fantástico. Eles fizeram essa computação com DNA, mas combinadas num dispositivo de microfluídica. O que é um dispositivo microfluídico? É um chipzinho que você coloca líquido e esse líquido anda por ele. E você pode combinar canais. Né? E você pode decidir quando junta, quando não junta e assim por diante. E aí eles construíram isso, aqui está o dispositivo à esquerda, né? Eles começaram a construir dispositivos lógicos em cima de microfluídica, controlando pelo celular, com aplicativo com o celular. Né? E aí, por coincidência, aquele grupo lá de Munique, que a gente trabalha com a parte de Field Coupled Nanocomputing, né? Eles trabalham lá muito com a parte de Design Automation, tem uma parte do grupo que trabalha com Design Automation para microfluídica. E a gente estava trabalhando aqui com a parte de DNA. E aí a gente viu esse artigo e falou assim, peraí, dá para juntar as coisas. E aí tem um aluno que está terminando o mestrado
próximo mês, assim eu espero, né, a gente começou a juntar as coisas. Então, a gente usou o nosso DNA-R, que é o nosso simulador de DNA Computing, com o Microfluidics Toolkits lá do pessoal de Munique, criamos uma nova versão, que a gente chamou de, por enquanto, sem nome, né, a gente juntou tudo, DNA-R, Microfluidics Droplet Simulator, e começou a fazer essas simulações e juntar a microfluídica, deixa eu ver se já está passando aqui, microfluídica com computação por DNA. Então, a gente define ali quais são os canais de microfluídica que vão ter, a gente define em cada pontinho daquele quais espécies vão entrar, a gente define as redes de reações químicas, a taxa de reação química, conforme a gente analisa com outro software anterior, a gente coloca tudo ali, né, faz todo o circuito, então tem todo o circuito de microfluídica, o circuito de lógica por DNA, cria toda essa conexão do dispositivo, né, e aí a gente manda simular no simulador lá de Munique, para calcular o tempo, como é que a coisa anda, e no DNA, o que vocês estão vendo ali, o resultado do DNA Computing, ao longo do tempo, nos canaizinhos. Então, a gente vê como é que as concentrações das espécies mudaram ao longo do tempo, né? E aí a gente vê, por exemplo, ali do outro jeito, ó, com o dispositivo, a gente consegue ver como é que as gotinhas fluem através do dispositivo de microfluídica, né? Então, a gente gerou essa primeira versão do simulador agora. Bom, tenho 3 minutos e 50, é tempo suficiente para terminar. Deixa eu passar, pronto. Bom, aí eu volto lá no início, né? Concluding, né? Para chegar no tempo. Quando eu comecei a palestra, eu falei que a gente ia falar dos computadores do futuro, do nível mais baixo possível, certo? Acho que vocês entenderam por quê, né? Porque a gente está preocupado aqui, ó. Qual é a variável de estado que eu vou trabalhar? Eu não vou trabalhar só com fluxo de corrente elétrica, eu vou trabalhar com um monte de outras coisas, né? O nosso computador convencional tem essa cara aqui. Qualquer computador que vocês usam, né? Todo mundo aí está com computador, né? Pelo menos no bolso, né? Todo mundo trouxe o computador e o computador está trabalhando dessa forma que está aqui. O que a gente quer fazer é isso aqui. É fazer um unconventional computing, né? Variável de estado, pode ser um monte de coisa. Pode ser corrente elétrica, pode ser concentração, resistência, fóton, spin, polarização, né? Material pode ser silício, carbono, 2D, cristal fotônico, DNA, nanoestrutura e assim por diante, né? Dispositivo pode ser spintrônica, novos FETs, moléculas, DSD, né, que é o DNA Strand Displacement, dispositivos switches, né, dispositivos fotônicos, representação de dados, vamos continuar trabalhando com digital, mas também posso ir para analógicos, padrões, e arquitetura, além de von Neumann multicore, eu posso ter arquitetura analógica, arquitetura neuromórfica, e eu não coloquei de propósito, o Gabriel chegou aí, o Gabriel Coutinho está aí, o professor Gabriel Coutinho? Não, né? Porque ele vai fazer daqui 2 palestras, né? Ele vai falar de computação quântica. Eu, de propósito, não coloquei nada de quântica aqui. A gente trabalha com um monte de coisa quânticas, mas a computação toda que a gente trabalha é clássica, tá? Então, eu não coloquei aqui de propósito, mas a gente ainda pode, com essas coisas que a gente trabalha, com silicon dangle bonds e assim por diante, propiciar quântica. Então, a gente propicia também dispositivos quânticos, representação quântica, qubits e assim por diante. Isso também é possível, tá? Mas eu não coloquei de propósito, tá? Então, esse é o objetivo, gente. E qual que é o objetivo aqui, né? Lembrando, vocês lá, quando vocês vieram fazer algum curso de computação, atraídos pela aplicação, certo? É isso que a gente quer fazer. Eu não quero fazer um computador diferente de molécula, de fotônica, de molécula, seja lá do que for, só para falar que eu fiz diferente. O que eu vou fazer, na verdade, com computadores assim, é propiciar... Esse negócio está demorando mais do que eu queria. E não foi do jeito que eu queria. Ele não mostrou. Eu quero, como a gente mostrou lá no início, propiciar novas aplicações. E eu vou propiciar, porque a partir do momento que eu tiver, por exemplo, um dispositivo de processamento, um sistema computacional biocompatível, eu posso começar aplicações dentro do corpo, né? Aplicações de agronegócio, dentro da plantação lá, que vai estar fazendo o processamento. Mas não é o silício fazendo o sensor. É uma coisa que vai estar processando num substrato, numa variável de estado diferente. Beleza? E como eu disse, não vamos jogar o silício fora. Vamos continuar com ele, né? Trazendo o Feynman aqui de novo, né? Vamos pensar no espaço que tem disponível para a gente. Há muito espaço lá embaixo ainda, né? Como o Feynman falava isso lá em 1959, nós estamos em 2025, né?
66 anos depois, muito ou quase tudo do que ele previu veio acontecer. Mas a gente pode ir além, a gente não chegou no limite. A gente vai mais e mais, ok? E aí a gente vai ter no futuro dispositivos que tenha tudo isso misturado. Vou ter um chip que vai ter silício, fotônica, DNA, molécula e por aí vai, tudo junto. Gente, é isso. Agradeço vocês e aproveitem o evento. Um abraço. Temos tempinhos para perguntas? Temos tempo para perguntas. Primeiramente, obrigado, professor Omar. A gente está com um pequeno problema no QR Code. Quando vocês leem, eles estão caindo no modo de leitura, né? Então, a gente está tentando resolver, mas esse modo de leitura, se vocês irem na engrenagem, vai ter a opção Copy Join Link. Se vocês copiarem esse link e colocar no navegador, vai para a página que vocês conseguem fazer as perguntas, tá? Mas a gente está tentando aqui. Mas a gente... Então não deu tempo de ninguém fazer pergunta, não, foi embora. Tchau, gente. Não, deu tempo, e a gente também pode abrir para perguntas. Tem uma pergunta aqui. Quando será possível esses novos processadores estarem disponíveis no mercado comum? Acredita que haverá necessidade dessa evolução para uso convencional? Acredita que haverá necessidade dessa evolução para uso convencional? Tá bom, essa pergunta é uma pergunta que sempre aparece, parece que ela já é default, assim, né? E a resposta é muito fácil, não tenho a menor ideia, né? Eu não gosto de fazer previsões, não sei, mas já querendo botar um pouco a mão no fogo aqui, dispositivo 2D é questão de tempo. Na verdade, os transistores que a gente já tem de silício hoje, com algumas coisinhas ali misturadas, ele já está com esse nanosheet transistors, né? Então, na verdade, são nanofolhas, que na verdade já são materiais 2D, mas de dispositivos mais convencionais. Os 2D é questão de muito pouco tempo, tá? Agora, silicon dangling bonds, por exemplo, não sei, é difícil, é complicado ainda, né? Não é uma coisa trivial, né? Mas tem que começar, de algum jeito, né? DNA a gente já tem algumas coisinhas, fotônica eu acredito que também a gente deve ter alguma coisa, principalmente nessa parte de machine learning, né, porque a questão energética vai ser super favorável. Talvez não em dispositivos tão pequenos, talvez os dispositivos ainda vão ser bem maiores ainda do que os cristais fotônicos, mas eu acredito que em algum tempo a gente vai começar a ver isso. Mas não vou fazer previsões. E é óbvio que tudo vai ter que mudar um pouquinho, né? Mas como a grande maioria da pessoal que trabalha com software, lá em cima, nível de abstração, vai estar trabalhando com Python, C, você vai continuar programando do mesmo jeito. Quem está aqui embaixo é que sofre para fazer o negócio acontecer, né? Mas a ideia é essa, para manter compatibilidade, né? Mas outras coisas vão surgir, com certeza. E a questão da reciclagem, no caso de materiais de nanotubos de carbono? Já existe pesquisa, opção, ou ela ainda não é possível e gera resíduo não administrável? Boa pergunta. O desenvolvimento de nanomateriais de carbono, não só o nanotubo de carbono, como grafeno, a gente teve um projeto gigante aqui, que terminou alguns anos atrás. A gente produzia grafeno em larga quantidade, tudo era monitorado. A gente trabalhava muito com a parte de SSMA, né, que é Saúde, Segurança e Meio Ambiente. E tudo era completamente filtrado, não saía nada, né? A água era purificada, o ar era purificado, tudo era extremamente controlado. Embarcar isso no dispositivo não é um grande problema. Nanomateriais de carbono a gente tem no nosso dia a dia, né? Quando você vai ferver o leite lá na sua casa e queima um pouquinho, você está criando nanomateriais de carbono ali no fundo da leiteira ali, não tem jeito. E assim, eles embarcados no materiais, muitos dos dispositivos que a gente tem, dos processadores, usam materiais pesados que são muito mais prejudiciais. Esses materiais de carbono, eu vejo eles muito menos prejudiciais, principalmente encapsulados e tudo mais. Tá bom? Então, eu acho que isso não vai ser um grande problema, não. O uso dessa tecnologia não seria tão perigoso quanto uma indústria nuclear?
A questão de tecnologia ser perigosa é super importante, né? Aí entra questões éticas, controle, regulamentação, tudo é perigoso, né? Eu posso pegar esse microfone aqui, coitado do nosso colega aqui, eu vou ali, agrido ele com o microfone, né? Uma tecnologia virou uma arma, né? Vamos proibir microfones, né? Então, não é assim que a coisa funciona, né? Mas não é tão perigoso assim não, tá, gente? E é óbvio que qualquer avanço tecnológico, qualquer coisa nova traz preocupações e tal, mas é muita a formação que vocês têm na universidade tem muito desse papel, né? Quando vocês têm lá a disciplina, a gente tem a disciplina ética na computação, aquela disciplina não é para encher linguiça e nem para encher o currículo. Aquilo ali tem uma importância fundamental, né? De vocês pensarem, saberem até onde vocês têm que ir e podem ir, né? Qualquer software que vocês desenvolvem pode ser para o bem ou para o mal, né? Mas vocês têm que saber como controlar isso. Perfeito? Vamos lá para a questão da computação no momento, que envolve IA. Em um contexto de IA, onde exige grande quantidade de processamento, até onde podemos encontrar soluções do nível de organização? Eu acho que a nanocomputação vai ajudar demais, né? Porque ela vai trazer possibilidades, principalmente para o baixo consumo energético, né? Que é um grande gargalo hoje. A gente vê hoje as big techs, né? Pensando em produzir suas próprias usinas nucleares, até usando aqui a pergunta anterior, né? Usinas nucleares privadas, tirando aquilo que era oferecido pelo Estado, sempre foi, que é a energia, para gerar suas próprias, né? Então, a gente sabe que o silício tem seus problemas, a gente sabe que o silício tem suas limitações, né? Então, trazer novos nanomateriais, novas possibilidades, eu acredito que o grande ganho vai ser nessa questão energética, né? E aí, obviamente, outras coisas vão vir em consequência, velocidade, desempenho, novas arquiteturas e assim por diante. Estas tecnologias, além do desempenho, que pode ser superior, pode reduzir ainda mais o custo de computadores? No primeiro momento, não, mas no futuro é assim que se espera, né? É óbvio que qualquer dispositivo desse que for desenvolvido inicialmente vai ser caro, baixa escala, mas quando a coisa chega em escala igual o silício chegou, as coisas ficam mais baratas, com certeza. Como está sendo feito o desenvolvimento e o design automation de Silicon Deli Bonds no laboratório? Tá, a gente usa muita simulação, né, porque a gente não tem essa possibilidade de desenvolver os dispositivos aqui, a gente não tem essas facilidades aqui no Brasil para fazer. Esse domínio da técnica de construir está muito com o pessoal lá da Universidade Alberta, que eles criaram uma startup disso. A gente trabalha na parte de Design Automation muito próximo com o Chair of Design Automation lá da TUM, né, na Technical University of Munich. A gente tem desenvolvido ferramentas, simuladores, criado novas portas, né, então tem alguns alunos trabalhando e tem espaço para mais. Então quem quiser se juntar ao grupo está à disposição. Quais são os principais desafios que o Brasil enfrenta para a produção de Silicon Deli Bonds? A repulsão eletrônica não é problemática para os circuitos? Desafio do Brasil construir Silicon Deli Bonds, acho que a gente pode voltar atrás, né? Qual que é o desafio do Brasil construir chips? A gente não tem uma empresa de chip, né? Tem a Ceitec lá em Porto Alegre, que é uma empresa estatal, que tem uma tecnologia que não vai produzir processadores, não é o objetivo dela, é uma tecnologia antiga, mas consegue trabalhar muito com RFID e assim por diante. Ela foi descontinuada alguns anos atrás, agora ela foi retomada, né? Teve uma iniciativa alguns anos atrás, uma parceria IBM, o grupo do Ike Batista, BNDES, BDMG, de construir uma mega fábrica de chips aqui no Brasil, aqui em Ribeirão das Neves, que chamava SIX, depois mudou de nome, que eu esqueci o nome. E ela montou, os equipamentos chegaram, mas não montou a sala limpa, não montou as coisas, né? E aí está tudo parado lá e ficou. Então, assim, esse não é um problema só do Brasil, não. A gente está vendo aí nessas questões mundiais aí, né, que a gente está, principalmente com a entrada do Trump lá nos Estados Unidos, a bagunça toda que ele tem feito, e uma das preocupações é a produção de chip, porque isso ficou muito na mão, principalmente lá nos asiáticos, né? A Europa tem pouco, os Estados Unidos tem pouco, e a grande produção está nos asiáticos e principalmente lá em Taiwan, né? Então, por isso fica essa guerra geopolítica
a China um dia vai invadir Taiwan, né? E aí lascou, porque os chips todos vão estar na mão dos chineses, ninguém vai ter acesso, e assim por diante, né? Então, esse não é um problema do Brasil, é óbvio que nós estamos super atrasados, não sei se a gente vai chegar, é a mesma coisa de outras tecnologias, mas a gente tem nossos nichos, né? A gente sabe onde a gente pode colaborar, a gente sabe o que a gente pode fazer, a gente tem muito conhecimento, a nossa formação, nosso recurso humano é muito altamente capacitado, então a gente pode trabalhar na parte de design automation, de outras coisas, que não demandam efetivamente a produção do chip aqui, mas a produção do chip em outro momento, em outro lugar. Queria agradecer mais uma vez com a salva de palmas o professor Mar.